Porque a gente fala necessidade da formação, necessidade do trabalho de base, necessidade da luta, reafirmar o trabalho de base, a luta. Claro, alguém discorda que é preciso reafirmar a formação, o trabalho de base, a luta? Também concordo, mas será que nós estamos falando da mesma coisa? Será que tem como nós olhar mais de perto isso e ver? E eu vou trazer, enjoadamente ou não, a mesma coisa que eu trouxe ontem. Assim, acho que a gente tem que falar disso vinculado com a estratégia, com o objetivo. Trabalho de base para quê? Que luta? Luta para quê? Que formação? Formação para quê? A CUT nunca parou de fazer formação, talvez nunca tenha feito tanto. O MST nunca teve tanta gente em curso superior, em universidades, e a Florestal nunca teve tão grande, está aumentando, com tanto dinheiro, com tanta estrutura. Mas eu queria provocar, quando a gente fala dessas coisas, não estou nem questionando elas em si, mas que a gente relacione ela com a estratégia, com o que está por trás. Assim. Acho que tem a ver com olhar quais os vínculos materiais que realmente estão por trás daquela formação, daquele trabalho de base, daquela luta, quais as relações sociais que estão por trás daquela aparência, quais as referências históricas que estão sendo incorporadas e se reproduzindo ali, de onde isso vem, para poder enxergar onde isso vai dar, o que não está aparente ainda, né? Eu acho que tem a ver uma coisa que era muito forte na luta, e muitas pessoas falaram do acampamento, assentamento, as pessoas participam do acampamento, a gente não faz formação suficiente, e aí, quando chega no assentamento, o povo deixa de participar. Eu acho isso descolado do objetivo. Para que a gente faz trabalho de base? Para que a gente organiza o povo? É para conquistar a terra, é para eleger, é para, numa revolução, saindo da questão da terra, é para tomar o poder. E aí eu digo muito obrigado, companheirada, agora eu sou a direção do processo e vou seguir a minha tarefa, né? Vocês fizeram o seu papel, agora voltem para casa. Ou é para exercer o poder de fato? E isso vai de uma revolução até a luta mais econômica, né? Para que eu junto o povo nos acampamentos e boto a massa na rua? Para conquistar a terra ou para além disso? Então acho que se a gente não ligar essas nossas falas com o objetivo e com a estratégia, a gente periga falar assim, ter um aparente consenso e por trás ter objetivos diferentes. O MST, que cita aqui no texto, criou coisas boas, construiu coisas boas, e, enfim, não vou aqui fazer um juízo de valor do bom e do ruim, até porque nenhum anda sozinho. Mas claro que foi que o MST cumpriu com um papel importante e necessário, sem dúvida, né? Mas eu queria pegar a ligação que eu faço do texto do primeiro, que é o do veterano, e depois da nova geração. Que se não foi a mesma pessoa que escreveu os textos, mas tem uma ligação, coincidência ou não, muito forte. Que o primeiro fala do PT, lá nos anos tal e tal, e como é que se organizou, e depois fala essa experiência que essa pessoa teve no MST. E aí, fazendo essa ligação, é um dos pontos que a gente conversou muito, debateu muito antes de sair do MST. Para compreender de fato que movimento é esse, quem somos nós MST, como surgimos, como nascemos, em que período, com quem nos gerou, qual a necessidade naquele momento de criar um movimento como o MST. E aí a gente começou a entender que, de fato, a necessidade de criar um movimento como o MST naquele momento foi uma necessidade do PT. Então, nós usávamos o termo, somos filhos, né, do pai que... E aí, bom, o PT e outros, né, que, enfim, né, o MST, então, nasce como esse braço do PT no campo.
E aí 20 anos de campanhas e mais campanhas e enfim, para com a nossa contribuição e de muitas outras pessoas e outros setores, para que o PT chegasse na presidência. E chegou, né? Chegou. E agora o PT chega lá e não precisa... Não sei se não precisa, mas enfim, o MST não é mais necessário para o PT nesse momento, para essa questão eleitoral, até porque virou um partido igual aos outros e já há bem mais tempo, não é de agora, né? Então, e aí é que eu compreendo porque que a era Lula, aos 8 anos, fez menos assentamento do que o Fernando Henrique, por exemplo, né? E tem tantos outros exemplos. E aí é que a gente se pega a pensar, né? E nos pegamos a pensar, antes de sair do MST, se tinha outra saída e tal, né? E nos vimos que não tinha outra saída, porque nós pensávamos que tinha jeito de trazer o MST de volta para a sua raiz, e por isso fizemos muitas outras coisas ainda dentro. Mas quando a gente percebe que o MST já nasce para o que está sempre se fortalecendo, e lá no Estado muito forte, muito vivo, aí é que não tem jeito mesmo, né? E por isso a gente... Uma vez eu conversei com um presidente de associação comunitária. Um desses presidentes, 60 anos de idade, passou a vida toda trabalhando em comunidade, em periferia, e depois de uma reunião ele fez um comentário: a gente não tem planejamento, a gente não consegue pensar diante da próxima reunião, da próxima pauta, a gente está sempre numa reunião preparando a outra ou na própria reunião pensando a próxima. Outra vez eu conversei com uma freira, 80 anos de idade, daquela que passou toda a década de 80 fazendo mobilização de periferia, mobilização pelo transporte, teologia da libertação, e ela falou: a gente está sempre olhando para a fumaça e a gente nunca consegue enxergar o fogo. Então, e são coisas que eram faladas não nas reuniões, nos debates, mas quando as pessoas estavam fora desses espaços, no momento informal, sem aquela preocupação da reunião, as pessoas colocavam essa preocupação. Então, várias vezes eu ouvi pessoas muito experientes falando isso, né? Então eu queria trazer justamente essa preocupação. Como é que a gente consegue pensar além da experiência que a gente vive? Trabalhando com o MST, eu aprendi que existe uma ferramenta para você fazer a ligação daquilo que você vive com alguma coisa que vai muito além. E não é a única, mas é uma que chama Teoria da Organização Política, que eu não sabia que existia, fui aprender lá dentro. Teoria da Organização Política, que não se aprende em nenhum curso, nenhuma disciplina, assim. E que eles conseguem fazer isso tendo uma elaboração muito boa daquilo que eles vivem, mas ligando isso com as elaborações e com as preocupações de outras pessoas que estavam em lugares muito distantes e há muito tempo atrás. E aí, bom, no caso do MST, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Comuna de Paris. Eu não estou aqui para dizer agora que é com essas experiências que a gente vai conseguir ir além, não é isso. Eu estou querendo dizer, a minha preocupação é como é que a gente pode criar pontes daquilo que a gente vive para conseguir enxergar além e conseguir ter ver além da fumaça, ter um planejamento mais alongado. Aí, no caso da periferia, no movimento que eu participei, que era o movimento dos trabalhadores desempregados, tinha uma sensação forte de que tinha essa dificuldade muito grande, assim, que a experiência da periferia era muito rica, mas ficava mais ou menos limitada naqueles espaços, naqueles momentos. Então, por exemplo, acho que se a gente fizesse um apanhado aqui do que a gente, pelo menos assim, com quem eu costumo conversar, né, militante com quem eu costumo conversar, a gente está sempre pensando alguns estados do Brasil e os últimos 20 anos, 30 anos. Para além disso, fica difícil ter uma reflexão, fazer essas pontes, né? Aí, no caso da periferia, o que eu encontro, assim, mas é só uma experiência, um ponto de vista, assim, mas eu vejo as pessoas pensando lutas de periferia nos Estados Unidos e na África do Sul.
Não estou falando também, não estou defendendo ações afirmativas, reparações e tal, mas são experiências que vão além e que estabelecem essa ponte. Mas eu acho interessante que tem outras experiências de periferia que absolutamente não são pensadas. E que às vezes os lugares nem são pensados como uma favela, ou como uma vila, que a gente chama no Rio Grande do Sul, ou como uma periferia. Por exemplo, a luta na Irlanda do Norte, que, pelo pouco que eu conheço, tem um caráter que é muito parecido com uma luta de periferia. Ou as lutas, por exemplo, que acontecem na faixa de Gaza, só para dar 2 exemplos. Então existe um mundão assim, de experiências de luta que podem ter muito a ensinar para quem está trabalhando em periferia, mas que a gente tem uma dificuldade de fazer essa ponte. Então eu só queria lançar essa preocupação, assim, como é que a gente pode fazer essa ligação? A gente precisa fazer uma escolha. Eu sei que desse consenso não sai o que a gente quer, sai mais consenso com o capital. Agora, da fragmentação não quer dizer que saia o que a gente quer, mas eu estou convencido de que se não sair daí, não sai de outro lugar. Mas para mim entender esse submundo, eu preciso entrar nele. Eu não estudo a fragmentação de fora. Isso pode servir para academia. Que eu vou estudar um objeto, eu preciso me distanciar dele, manter uma certa independência para poder analisá-lo, entendeu? Isso é frio. Isso é obscuro, entendeu? Não tem como você, a luta de classe não funciona assim, entendeu? Eu só tenho condições de entender na medida que eu estou inserido no processo da luta de classe, vivenciando na carne as contradições da luta de classe. Tá certo? E esse caminho demora mais, inclusive, para atender. Né? Mas é o caminho que depois se traduz em convicção. Porque ideologia tem bastante gente que tem. Convicção é aquilo que nos leva a fazer aquilo que a gente está falando. Entendeu? Então a gente precisa construir convicção. E isso vai ser gato pingado. Cada tarrafada vai sair. Nós estamos jogando a tarrafa em rio que está poluído. Entendeu? Cada tarrafada vai sair pouco. Eu estou naquela tese que não fiquem preocupados com as multidões, companheiros. Não é tempo de multidões. Tá certo? Não é tempo de multidões. Haverá um momento em que as multidões vão se aquecer. Mas nesse momento é tempo de pescar militante. É tempo de encontrar os outros caras. Vocês perguntaram o que é o trabalho de base. Então a gente fala no trabalho de base, vamos fazer o trabalho de base. Nós estamos num tempo, cara, de conversar com militância. De encontrar esses grupos pequenos que estão lá no canto do ringue, que essas organizações não conseguem, não têm interesse nenhum de incorporá-los, porque eles vão ser tratados como um problema, porque eles vão trazer questões que tem certos dirigentes militantes que não querem mais saber. Pô, meus companheiros que assinaram uma carta comigo, uma parte já está vendendo sua forcinha de trabalho em alguns lugares, na educação, dando aula, outros numa fábrica, outros na construção, outros, né? Cara, eu estou vendo como esses companheiros estão sofrendo, bicho. Você chega no final de semana aqui, a gente tenta reunir o pessoal, o cara está cansado. O cara está arrebentado, quer descansar, quer namorar, quer dormir, entendeu? Então, você tem ideia. Então, eu vou olhar para esses companheiros e falar, isso aí já era. Entendeu? Você não vai contribuir mais com a luta. É óbvio que não. Esse militante tem uma experiência histórica acumulada, tem projeto que tomou uma posição coerente com a sua reflexão. Qual que é o papel de um militante que está nessa perspectiva de correr atrás? Aí sim vale o otimismo. Marcos, eu estava brincando aqui, né? Aí o otimismo vale no sentido seguinte, dizer, ó, ir lá para esse militante fazer a interligação de um com o outro. Dizer para se ele não pode ir lá ver o outro, você dizer para ele como é que está o companheiro. Tá certo? Então nós estamos nesse momento. Agora eu acho que esse diagnóstico, nunca fomos tão participativos, eu acho que desde já, acho que a gente tem que olhar e encarar ele de uma dupla forma, pelo menos é assim que eu tenho vivido na minha experiência aí. Eu acho que tem uma forma de diagnosticar isso, que vem, ainda é muito herdeira da última grande geração de esquerda, dos últimos 30 anos, do que é chamado em alguns meios aí, do último ciclo de esquerda, né, do PT, da CUT, MST e vários movimentos de moradia aqui de São Paulo, etc. E tal, que é uma forma de diagnosticar isso, de quem se formou nesse meio e de alguma maneira está inserido, engajado em movimentos que ainda estão acreditando, forçando, pressionando em alguma medida esses espaços que estão absolutamente, para não dizer 100%, mas é 95%, né?
5% tem uma margem mínima, mesmo assim, pelos mecanismos de recuperação do sistema. E aí são das mais variadas formas. Os conselhos são apenas um aspecto, a gente sabe disso. Mas as ONGs, né, os núcleos de especialistas em direitos humanos, os conselhos que não são tão formais assim, mas são conselhos informais, como é o caso dos consegues aqui nas quebradas todas aqui de São Paulo, estão se proliferando e são coordenados por PMs, né? O caso das UPPs sociais no Rio, e por aí vai. E eu acho, e eu tenho convivido com isso na minha militância, pelo menos nos últimos 7, 8 anos, aí, com outro tipo desse mesmo diagnóstico, de uma nova geração, aí eu acho que eu posso falar um pouco mais da juventude urbana, das quebradas aqui de São Paulo, de uma geração de 30 para baixo, ou de 35 para baixo, a grande maioria, né, das pessoas, que nunca tinham se engajado ou acreditado ou tido grandes ilusões nesse último grande ciclo da esquerda, que já, quando passaram a se engajar politicamente, já não tinham mais qualquer ilusão em relação aos partidos, nem aos grandes sindicatos, e nem mesmo, ou não tinham tido contato, ou chegaram a participar em alguma medida, por algum tempo militar, nos nossos grandes movimentos desse ciclo, mas também se desgastavam, ou percebiam incômodos, ou viam uma repetição, enfim, caiu. Em algumas quebradas, um tipo de atuação de resistência que nem passava por isso, né, que não passava por esse ciclo, era outro tipo de resistência, outro tipo de formato, outro tipo de linguagem, outro tipo de espaço e tal. E aí o diagnóstico de que a gente nunca foi tão participativo, ele é outro, a sensação de que a gente nunca foi é completamente outra, porque de fato a gente nunca foi tão participativo, mas é mais na base da emergência mesmo, pegou fogo na favela, a gente precisa fazer alguma coisa, não acredita mais em ninguém, mas tem que correr, né? Baixou um cadastro para despejo aqui na quebrada, por onde a gente começa a se organizar? Vamos buscar nossa referência, quem são as grandes lideranças comunitárias, mas já sabe que a boa parte está atrelada aos políticos pilantras, então vamos começar alguma coisa nova, vamos criar um espaço novo. Aí já chega uma ONG para tentar de alguma forma. Então nunca fomos tão participativos na base da emergência desses últimos anos aí, mas também que não tem essa crença que as pessoas que fizeram parte, que construíram esse último ciclo, tiveram e ainda têm alguma medida, porque ainda estão tentando com mais esperança lá um cargo, um diálogo, uma negociação com o governo e tal, né? Mesmo nos espaços que essa nova geração aí que eu estou falando, esse novo contexto, tem que participar de negociação, tem que ir lá para ganhar um avanço, uma melhoria numa política pública tal, é uma coisa assim, desesperança, ninguém tem muita ilusão de que aquilo vai alterar a grande coisa. Você precisa porque que a casa está caindo ali, né? Porque mataram mais uma pessoa na quebrada, né? Então você precisa pensar alguma forma de amenizar a violência da polícia lá. Mas você não tem ilusão de que o Consegue aqui, ou de que o PP social lá vai, né? Então você participa, como o caso de alguns companheiros do Rio que já conseguiram um mecanismo de combate à tortura, que é mais um braço do Estado, uma entidade do Estado que a gente sabe que não tem grande efetividade assim, porque a tortura continua acontecendo nos presídios, mas você consegue amenizar alguma coisa, você consegue gritar, você consegue denunciar e tal, né? Então, eu acho que a gente tem, nesse nosso diálogo que está começando, tem vista pelo menos essas duas tradições aí, essas duas perspectivas, tá ligado? Porque juntar tudo no mesmo saco, a gente corre o risco de não conseguir, desde já, separando. E eu acho que essa nova geração, esse novo movimento aí, do qual fazem parte muitas pessoas que participaram e que se desiludiram com outro ciclo, estão buscando dedicar suas energias e tal na criação justamente de espaços que estejam o máximo possível imune a esses mecanismos de recuperação, né? Dá um exemplo aqui em São Paulo, por exemplo, que também já é cenário de disputa. Eu espero que cheguem mais pessoas da cena dos saraus aqui em São Paulo. O espaço do sarau,
que isso começou a surgir, o sarau periférico aqui há 10, 11 anos aqui em São Paulo, é um espaço que vem de uma tradição que passa ao largo desse último ciclo de PT, CUT, MST, os principais movimentos. É um espaço de formação que as pessoas se encontraram num bar, ler poesia e trocar ideia. Só que virou talvez um dos principais espaços formativos que passa desde a alfabetização de pessoas, de várias pessoas que voltam a estudar, que voltam a ler, escrever e tal, até espaço de mobilização de articulação política pesada. E hoje São Paulo tem mais de 50 saraus pela cidade, pelas quebradas da cidade. Saraus, a gente tem informações recentes, cada vez mais sarau no Rio de Janeiro e várias quebradas do Rio, e Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, pelo que eu tenho conhecimento, Foz do Iguaçu. Ali é um espaço que, claro, estão chegando as ONGs, estão chegando os produtores culturais, né? Uma série, esses mecanismos de recuperação se renovam e buscam ali. E a quebrada é a grande mercadoria, né? E a grande preocupação do sistema, né? Mas é um espaço, ali, um dos exemplos de um espaço que foi criado por uma outra geração, que bebe mais da tradição do hip hop, do movimento negro, dos quilombos terreiros, dos quilombos de samba e uma série de outras tradições que a esquerda tradicional sempre ignorou ou fez, ou achou uma coisa secundária, que vinha colorir, que vinha trazer a questão racial ao fundamental. Sobre o teto e o chão, é um debate que nós fizemos muito, fazendo a crítica dentro do movimento e que foi o nosso teto também, que era de como assim, afinal de contas, nós estamos diante desse discurso hegemônico nos próprios movimentos e por aí no senso comum, assim, tá tudo bem, nunca tivemos tão bem, não é verdade? Todo mundo na classe média, todo mundo consumindo, salário aumentando, nós estamos bem. E dentro do movimento também é isso. Nós nunca tivemos tantas cooperativas, tanto dinheiro público, tanta gente estudando, nunca fazendo tanta formação, tá tudo bem. E ao mesmo tempo a gente olha para o lado e nunca teve tão fundido, né? Tanto a classe em geral, quanto a base dos movimentos, óbvio. Então, nós ficamos muito tempo nessa encrenca, assim, mas afinal, nós estamos bem para nós nunca tivemos tão mal. E o que é essa polaridade aí? E um tempo passamos tentando ajustar isso. Não sei se eu vou conseguir me explicar. Mas é fazer o que não estava tão bem ainda. Então vamos fazer mais um esforço nesse sentido para que fique bem. Então é possível. E aí me parece que isso não se resolve, não se encaixa. Porque esse estar no teto, estar no chão, estar bem, ou nunca ter tido tão mal, tem a ver com interesses de classe que são obviamente antagônicos e não tem como casar. Quer ver? Eu acho que para enxergar por que não é possível resolver como é que quando nós estamos no teto nós estamos tão mal, a gente tem que olhar por trás disso a estratégia que estava nos conduzindo. Eu acho que no texto tem uma hora que ele fala da escada, né? Eu entendi assim, que a escada é a estratégia, o caminho, o conjunto das ações que a gente fez para chegar onde chegamos. E acho que aí tem um interesse de classe divergente e que não dá para ajustar. Me parece que a escada pela qual nós chegamos nesse teto é uma estratégia bem demarcada, que a gente deveria conversar sobre isso aqui. Não sei se é só isso que eu vou dizer, mas da via pacífica, eleitoral, democrática, aos poucos, por etapas, né? Incluindo todos, com todos os cidadãos participando, conciliando, todos esses aspectos que me parecem são da estratégia, colaborando, essa estratégia de pacto, de colaboração de classe. Essa estratégia não é feita para favorecer a nossa classe, ou pelo menos, sei lá, nesse momento histórico, nesse lugar, ela é uma estratégia da classe dominante. E ela foi incorporada por nós, pelos movimentos, pelo partido, por esse conjunto de forças aí que se articulou nesse último período. E nós encampamos essa estratégia e com ela achamos que pudéssemos atender os nossos interesses. Mas ela não é feita para isso e não vai conseguir. Não sei se eu me
enrolei, eu ajudei aqui, mas eu quero provocar para a gente enxergar nesse estamos no teto ou estamos no chão, não ficar nessa polêmica de tentar ajustar, como eu mesmo já fiquei, e nós, quando criticamos o movimento, de tentar, então, vamos ajustar a estratégia, vamos botar mais força e fazer mais lutas nesse sentido, ou conseguir mais conquistas dentro dessa estratégia para poder deixar de estar tão felizes, né, afinal de contas. E quanto mais nós implementávamos a estratégia, mais fodidos nós estávamos. E aí começamos a ver que não era por falta dela, mas justamente por mal dela, por nós ter implementado a estratégia e ela não favorecer a nossa classe, que nós estamos tão mal. Então não estamos mal porque falta implementar a estratégia, mas justamente porque ela é vitoriosa, é que nós estamos tão, enquanto classe, acomodados, cooptados e sem força. E outra coisa, conforme o Diogo falou das coisas novas surgindo, né? Eu não quero dizer que não tenha coisas novas surgindo, ainda mais do fundão que eu estou, tenho visto poucas coisas, né? Mas quero ouvir falar sobre elas também, mas queria, por outro lado, provocar a força dessas coisas novas ou o potencial delas se gerarem, se manterem fora dessa estratégia. Me parece que tem coisas surgindo, pequenas coisas novas surgindo, mas a força dessa estratégia, dessa visão de mundo, desse pacto de classe é tão grande que a coisa mal conseguiu tomar força nas suas pernas e ela é levada junto para essa conciliação. Ou ela, quando ela começa a se tornar uma ameaça, vamos dizer assim, ela é arrastada por essa correnteza aí. Então eu queria botar isso junto para a gente olhar. Realmente é novo, até onde vai conseguir ser novo e até onde vai no embalo, para nós olhar o tamanho do estrago disso, que não é pequeno. Não começou ontem e não vai terminar talvez amanhã. Eu fiquei pensando na conversa que a gente teve de manhã e na minha cabeça eu acabei enxergando 3 peças. Uma peça era que a nossa discussão levantava uma série de problemas e de soluções, as duas coisas bem ligadas. Então, a partir dos conselhos, uma série de problemas e soluções que estavam lá dentro e outros aspectos que foram aparecendo. Uma outra peça que parece que aparecia é que depois que as pessoas iam repetindo esse conjunto de problemas e de soluções, parece que a gente ia sentindo que tinha um limite nisso e tentava levantar uma outra peça para expor o limite da coisa que a gente estava falando antes e tentar dar um passo adiante. E eu percebi que tinha uma terceira coisa, mas isso não era falado. São as referências que faziam a gente levantar a segunda peça para tentar ver o limite da primeira. Então, tipo assim, a gente falava muito do esforço de trabalhar por dentro das instituições e dos limites disso. Falava muito de coisas que podiam ser entendidas como táticas. Levantava coisas de ilusão e de falseamento. Aí, num segundo momento, a gente enxergava, ilusão e falseamento não dá para tratar o problema assim. A gente não pode só ficar na institucionalização, a gente precisa pensar em ações clandestinas. Uma segunda peça. Outra segunda peça. Não, o que a gente está falando aqui está no nível da tática. Vamos pensar no nível estratégico. A gente não está falando no nível estratégico aqui. E para cada coisa dessas que eram levantadas, cada pessoa tinha suas referências. Mas as referências são levantadas para levantar peças, para questionar a outra peça. Mas a própria referência não é questionada. A gente tenta resgatar referências para tentar dar um passo adiante naquilo que a gente está colocando, mas sem questionar as próprias referências que a gente está levantando, como a gente falou antes. Então, no limite, a gente chega numa situação de fazer a seguinte pergunta. Não, a gente está levantando todos esses problemas. Então, houve um desvio dos nossos movimentos. Mas será que foi mesmo um desvio? Ou isso foi coerente com os movimentos? Isso foi um desvio de agora? Ou esse problema já estava lá desde o início? Não é uma boa pergunta? Talvez não seja uma boa pergunta. Porque talvez essa pergunta esteja baseada em referências que permanecem sem questionar. Então eu queria dar 2 exemplos assim para não ficar deixar mais palpável o que eu estou querendo dizer. Então a gente falou muito de bater no teto. A gente incorporou isso na nossa discussão. Mas e se a gente tentasse qualificar melhor que teto é esse? A gente está batendo no teto que a Comuna de Paris bateu num determinado momento e depois teve que se superar, que a Revolução Russa bateu quando ascendeu o Stalin, quando uma série de derrotas aconteceram no século XX, a gente chegou até a recuar os anos 30, né? Como você falou.
Então, eu queria dar 2 exemplos. Primeiro, quando o capitalismo começou a se expandir pelo Atlântico, quais foram as principais formas de resistência à expansão do capitalismo no Atlântico? Pirataria, quilombos, insurreição, e isso culminou, tudo isso foi se acumulando até chegar na Revolução do Haiti. Quando a Revolução do Haiti foi derrotada, as pessoas perceberam, não é suficiente ter conquista na periferia, precisamos tomar Londres. E aí foi criada a Conspiração de Londres, que depois foi derrotada. Mas tudo isso bateu num teto. Que teto era esse? Revolução Industrial, Estado-nação e urbanização. Nesse outro grande período que vem aparecendo, quais são as novas formas de resistência? Pirataria, quilombo, insurreição? Vai aparecer partido, sindicato, sovietes, greve geral e a ideia de que uma guerrilha deve se transformar num exército regular. Popular. Tá certo. Um exército popular. Então, vocês imaginem se a gente estivesse numa reunião dentro de uma grande cidade da Europa, no início do século XVIII, pensando em como resgatar os quilombos e a pirataria, ou as insurreições nas colônias. Talvez seja uma das dificuldades que eu estou sentindo um pouco o resultado de, às vezes, a gente não conseguir questionar essas referências. Né? Então, eu estou sentindo que o teto tem a profundidade e a gravidade daquela grande mudança que aconteceu quando surgiu a Revolução Industrial, quando veio o Estado-nação. Grandes e poderosos instrumentos que surgiram, não existiam antes, e que colocaram os problemas e as soluções num novo patamar. Eu entendo que é esse novo patamar que a gente está vivendo hoje. E aí pensar em resgatar os termos da formação política, dos núcleos de base, da formação de base, da mobilização popular, tais como a gente aprendeu nos últimos 30 anos, 100 anos ou 200 anos, talvez a gente vai recolocando o limite em vez de superar ele. Outro exemplo, tem um documento na internet que é feito pelo governo americano, bancado pelo governo americano, com a seguinte avaliação. Olha, ao longo do século XX, a gente enfrentou guerrilhas que se dividiam numa guerrilha urbana e numa guerrilha rural. A guerrilha urbana deveria desviar a atenção das forças da ordem, enquanto a guerrilha rural ia conquistando o território e formando um exército regular. Quando esse exército regular, que é um exército popular, tivesse formado, aí esse exército vai do campo e toma a cidade. Maoísmo, outras referências, né? Aí o analista do governo americano vai dizer, hoje, isso provavelmente não vai mais acontecer, porque a urbanização, a população no campo está tão pequena, as cidades estão crescendo tanto, que hoje o foco são em guerrilhas que não conseguem passar do nível do terrorismo. Não estou dizendo que essa é uma análise correta. Eu estou dizendo assim, tem um cara que está vendo uma mudança muito mais profunda e está sugerindo soluções ao nível dessa profundidade. Né? E eu estou dando o exemplo de um analista contratado pelo governo americano de propósito, para dizer que às vezes a direita tem sido muito mais sensível do que a esquerda para observar essas mudanças. Esses monstremos, esses projetos monstruosos que nós costumamos chamar de mega empreendimento aí do governo Lula, que envolve BNDES e fundos de pensão, além da construção física, promove um processo altamente nefasto, que é intensificar a expropriação que se prolonga ao longo da sociedade capitalista. Para ser mais claro, para a gente ir já com outro disparador. No Rio de Janeiro tem um monstremo chamado TKCSA. O TKCSA gerou o desmantelamento de um resquício de pesca artesanal que acontecia lá na região da Zona Oeste. Ou seja, TKCSA siderúrgica. Além dos problemas ambientais, gera esse desmantelamento, né, de um resquício de pesca artesanal que tinha lá na localidade. Isto é, expropriação material conjugada com expropriação cultural. Ainda que em resquício, havia ali mecanismos comunitários de produção material e de produção cultural, de produzir suas representações. TKCSA desmantelou isso. E com isso a gente se depara com um limitador muito intenso
para esses nossos intentos de intensificar o trabalho de base, né? Que é exatamente um processo implacável de expropriação dos meios de mulheres e homens produzir as suas representações sobre o mundo. Além da expropriação material, tem a expropriação dos meios de se representar, né? Que é uma estaca no coração das possibilidades de cultura popular que é muito implacável. Eu quero contribuir com esse fato, né, que além de todas as bizarrias e monstruosidades, esses tais mega empreendimentos contribuem para intensificar um processo que já é um processo imanente ao capitalismo de desmantelar essas possibilidades, né, de produção autônoma, né, das suas representações, e que isso gera mais um limitador muito grande aos nossos intentos de trabalho de base. Uma parte do Dolores, todo mundo trabalhador, mora de aluguel, ralando. E aí a gente começou a pensar como é que a gente conseguia morar e contribuir um com o outro, porque às vezes um não tinha trampo, o outro não tinha. E como é que a gente fazia isso, se ajudava? E se tem uma vantagem da produção artística, é que a arte ela te dá a possibilidade da criação. E a criação também é criar novas formas de fazer política. Geladeira, fogão, televisão, minha casa, minha vida, minha bolsa, família, Big Brother, celular, Big emprego, futebol, gol de placa, me venda crédito a perder de vista, comprar meu Big Bang, Big Brother, celular. Interrompe o coro, mas no meio de sua fala, o coro volta a festejar e quase não se escuta o que ele fala. Ô companheiros, desculpa interromper mais uma vez, mas eu estou falando de massacres de vidas humanas, de gente como a gente. E isso em nome de quê? Pra quem? Estava conversando agora com o Luciano a questão da subvenção, da subversão na arte através dos milhares de editais e recursos públicos que estão sendo despejados na cultura, que ainda são muito insuficientes, são canalizados de forma distorcida, sobretudo pela Lei Rouanet, e ao mesmo tempo esse receio nosso de que usar recurso público é imediatamente perder a autonomia, né? E na verdade usar recurso público é também partilhar a riqueza social produzida, né? E nós somos uma sociedade desigual, né? Em que quem está desprovido, não tem condições materiais de implementar as ações que considera necessárias, precisa acessar esses recursos, né? E é muito diferente, por exemplo, de você conversar com os cooperativistas de Mondragon ou italianos, eles falam, não, a gente não precisa do Estado, né? Não tem riqueza suficiente para fazer a nossa autogestão por conta própria, né? Agora, aqui nós não temos. Muitos dos trabalhadores da cultura, dos grupos de teatro, estão à míngua, como estão à míngua em vários movimentos, né? Então, o ir ao recurso público, né, que a gente tem visto aqui quase às vezes demonizado, né, acho que tem que se colocar em questão que é o acesso à riqueza socialmente produzida, e ela pode acontecer de forma conflitiva e garantir autonomia. Acho que o exemplo dos grupos de teatro de São Paulo, parcela grande deles não é porque está em editais que perdeu a autonomia crítica, a capacidade de pensar coisas novas, de sair e fazer arte política nas ruas, né? E eu acho que o vídeo do Dolores ontem coloca um coletivo que é vibrante, que está pensando desde a sua alimentação, da sua moradia, da ação na praça pública, no teatro, na música, em vários locais da cidade. E eu acho que até é um exemplo para vários movimentos pensarem como integrar cultura e política de forma nova ou antiga, lembrando, né, do Eisler e dos outros exemplos que foram lembrados ontem, ao invés de colocar a cultura numa caixinha é um setorial do movimento, a cultura é só aquele momento em que vai vir o grupo de teatro aqui no meio do nosso seminário, da nossa atividade, vai se apresentar e depois vai embora. Quer dizer, é fazer
cultura penetrar na vida, na política de uma forma tal que mude a maneira de se fazer política, né? E por outro lado, hoje virou um lugar comum dizer que qualquer arte é política. A última Bienal, o tema da última Bienal era arte política, né? Então, quer dizer, é um campo semântico e prático em disputa, né? O que é, então, afinal, essa política? E todo mundo lendo Rancière, não sei o que, dizendo que são as pequenas diferenças, os deslocamentos de campos, onde a cultura promove a política e tudo mais, né? Não tem mais luta de classe nenhuma, né? Por outro lado, isso do hip hop receber recursos públicos mediados por ONGs ou pontos de cultura, né? Alguém que vai fazer uma análise, né, estruturalista, economicista, tudo isso daí é economia da cultura. Tanto faz se o cara está fazendo uma letra de protesto ou não, tudo faz girar a roda da economia da cultura, e o Brasil hoje está sabendo financiar a sua economia da cultura, inclusive internacionalmente. Também a gente tomar cuidado com isso, né? Porque você circulou recursos dentro de determinados campos culturais, está todo mundo funcionalizando a economia da cultura, a promoção internacional do Brasil, né? Economia criativa. Economia criativa e tudo mais. Então, falando, os grupos de teatro de São Paulo são todos parte da economia criativa do Brasil, pujante, que tem hoje, enfim, se afirma internacionalmente através da sua cultura. Então, eu queria abrir um pouco esse leque de questões e pensar que quase todas as lutas dos movimentos também são lutas que se dão no campo da cultura. Ontem, quando eu falei do movimento de moradia, quer dizer, a ideia de que a casa, simplesmente 4 paredinhas, é um bem material, que as pessoas estão ali só por uma questão de necessidade de sobrevivência. Fazer a casa, fazer a cidade também é uma produção simbólica poderosíssima da vida, né? E mesmo os assentamentos, né, se a gente for, por exemplo, ler lá a discussão que o Henri Lefebvre faz na produção social do espaço, que ele discute o espaço rural e que ele vai falar da construção das paisagens rurais em determinados momentos da história, né? São momentos incríveis de construções simbólicas do que ele vai chamar de terceira natureza já, né? Então, todas as nossas ações no campo do material também poderiam ser politizadas e tornadas simbólicas, no sentido de que elas estão construindo formas culturais essenciais para a vida pública e para a ação coletiva dos movimentos, né? Eu acho que é ruim a gente separar sempre nessas caixinhas, né? Aquilo ali é só atendimento de uma necessidade material, mas a gente tem um setorial de cultura para dar conta do outro problema, né? Mas enfim, então são esses nexos entre arte e política, entre arte e vida, autonomia, financiamento, que eu acho que a gente poderia tentar ver como isso pode afetar a nossa maneira de pensar a militância, o trabalho de base, a ação cotidiana das lutas populares, da construção do poder popular. Essa coisa que falou-se aí, a gramática contra os playboys. E eu fiquei pensando, a gramática contra os playboys, de afirmação da favela, quer dizer, um tipo de produção de representação coletiva que, ao invés de apontar para uma noção de classe, de um projeto de classe social, parece que aponta mais para o próprio umbigo. E a gente, como um movimento organizado, pensar essa articulação com os outros setores, pensar uma noção de classe, né? E o quanto aí a Ângela falou de a gente se utilizar das formas da linguagem popular, aí o hip hop talvez com maior expressão aí no meio urbano hoje, mas o Danilo falou da questão dos saraus, mas até que ponto isso não como que é trabalhar isso para isso? Que isso não descambe num estreitamento da noção de classe, né? Até porque quem vai fazer trabalho na favela muitas vezes somos nós, os boys lá. E eu lembrei lá, falou-se do filme e o perigo dessa noção, essa abordagem moral da classe trabalhadora, da questão do ressentimento, dessa gramática anti-playboy, que é a gramática que foi utilizada, por exemplo, no filme Tropa de Elite. Quem não lembra lá do Matias, quando ele entra na PUC e pega aquela playboyzada lá, e que a gente até se regozija vendo aquilo. Você fala, bate mesmo nesses playboy maconheirinhos. Ele mexe com alguma coisa dentro da gente, que somos vacinados contra isso,
E você imagina um Datena, né? Por isso que eu falei, o Datena nada de braçada falando da USP, porque ele mexe nessa coisa do ressentimento, né? Que em vez de a gente promover uma concepção de classe que abandonasse a abordagem moral da favela, dos setores mais pauperizados e tal, e como essa noção hoje ela é mobilizada para reforçar a hegemonia que está aí, né? Aí perdeu o caráter contra-hegemônico naquele sentido mais amplo lá que eu estava tentando falar. O texto, a cena 3, ela coloca do financiamento público, que, como Pedro disse, não deve ser demonizado. Mas o problema não é o financiamento público, é a gestão do financiamento público, né? A gestão pelos coletivos culturais, que no fundo, tal como disse o Guts ontem, também já batemos no teto nesse ponto, né? O que mais tem é coletivo aí amarrado a editais. É uma burocracia tremenda, você perde muito tempo mesmo. Os editais é pior do que do CNPq, sabe? São editais precisa de mais relatório, de fotografia mostrando tudo que você faz, lista de presença, e qualquer coisinha te cobra o dia de volta se você não apresenta uma coisa dessa. E aí os militantes perdem tempo, aquele trabalho de mobilização que ele fazia antes, ele não tem mais tempo porque ele vai estar lá amarrado com o edital. E aquela coisa, os editais também não liberam o militante para ficar fazendo cultura, é uma ajuda ali. Aquilo ali não vai fomentar um coletivo de arte para ele viver só de arte, não. O cara vai ter que trabalhar, vai ter que ficar perdendo mais, vai ter mais trabalho, sobretrabalho para fazer edital. E cadê a mobilização? Fica lá no escritório. É mais um coador, é mais um dispositivo social que acaba, não necessariamente, mas tem acabado separando base de algumas pessoas que viram gestores, burocratiza, não só isso, não só pelo tempo, mas também por certas condições. Você é obrigado a mostrar quem é que está te financiando, Prefeitura de São Paulo, Ministério da Cultura. E não só isso, às vezes você não pode fazer certas coisas e dar certas declarações. Eu vejo lá no Pacto Social, né, que o financiamento de projetos, inclusive alguns projetos culturais. E o coletivo não pode mais dar entrevista sem antes passar pela assessoria de imprensa da Casa Civil. Amarrou o movimento, amarrou o coletivo, né? Então tem que pensar nesse limite. A questão não é necessariamente de onde vem o recurso, porque isso também é importante saber. Mas também como esse recurso é gerido, se tem autonomia de verdade, né, para gerir esse recurso, mantendo os seus princípios políticos. Tá? Bom. Assim, em relação à cultura, assim, eu acho que, aí não sei, eu quero nem entrar nesse mérito desses textos que a gente fica lendo por aí, né, que é cultura e cultura. Eu sei que o que está estabelecido como cultura e não me representa. Então, assim, não me representa mesmo, não é a minha realidade, não fala de onde eu vim, não fala o que eu quero. Então, assim, a cultura é uma disputa. E como a gente faz essa disputa? Aí, quando eu falava do ponto, assim, ontem, a crítica dos pontões, pontinho, meio ponto, pontão, é achar que isso é a militância. Né? Por exemplo, alguns companheiros acessam o pontão, depois acaba o contrato do pontão, que é acessar o pontinho, porque já não vive mais sem aquele dinheiro. Assim, por uma coisa acessar um ponto de cultura, para se instrumentalizar uma comunidade, eu não sou contra de maneira nenhuma. Vamos pegar o recurso. Vai pegar uma filmadora que vai ter condição de ver, sei lá, a polícia invadindo, né? Vai pegar uma câmera boa, fazer o registro daquela comunidade, você fazer o registro da sua própria comunidade, você, não sou contra nada disso. Né? É um computador, né? A gente fica, né? Hoje a gente está numa era diferente, assim, não dá para querer voltar para a caverna, é daqui para diante, não dá para pensar, né, em coisas lá atrás, assim. Então eu acho que é um espaço de disputa mesmo, assim. Agora não sei se ainda dá para viver disso, mas eu sei que muita coisa está acontecendo, companheira, muita coisa em muito lugar diferente, assim. Agora, viver de cultura, né? Viver da cultura que a gente quer é muito difícil. Né? E eu acho que a gente precisa ver isso. Assim.
Agora, também se instrumentalizar, uma vez a gente tentou fazer um ponto de cultura, só que falta exigir DNA, cara. O que é aquilo? Aquela papelada toda? Tantas pessoas que te conhecem, tantos ofícios não sei aonde, desistir no meio do caminho. Eu falei, pô, daqui a pouco... Aí se falta uma nota com 50 centavos, pronto, a gente está marginalizado. Tá vendo? Pô, sem teto, pô, que desgraça. Comprar uma coisa lá mais cara. Pô, então são cuidados que a gente deve ter. Mas não achar, assim, em relação aos movimentos sociais, não achar que isso é militância. Uma coisa é eu acessar determinadas coisas para ter acesso ao material que eu preciso para trabalhar. Outra coisa é ficar nesse vício de achar que pô, é só isso daí mesmo e a gente vai divulgar através dessa filmadora, através dessa câmera. Então, assim, tá mudando. Pouquinho a passos curtos, mas eu identifico que algumas coisas estão mudando e tenho esperança. É interessante pensar essa questão digital e isso sempre pega os grupos. A gente lá da nossa Rádio Livre, a Rádio Livre que eu participo, a gente não se relaciona com o Estado, mas os grupos de hip hop com os quais a gente se relaciona sempre, na Zona Sul de São Paulo, eles são coagidos, eles ao mesmo tempo precisam, sabem o quanto esse programa vai, eles sempre questionam, vai para onde essa história, todos os nossos dados, a gente não pode falar o que a gente quer. E aí, o que acontece muito, isso é muito doido, o que acontece muito é que muita gente vira coletivo para dar conta da papelada. Não é porque é coletivo de verdade, vira coletivo de cultura, porque sabe que sozinho ali, aquele grupo de hip hop não vai conseguir. Então vamos juntar mais gente que faz, sei lá, o capoeira e tal, para que a gente consiga dividir o trabalho entre a gente e dar conta da papelada do edital. Quer dizer, acaba que o coletivo de cultura vira coletivo de cultura por causa que o Estado impõe para eles inúmeros pedidos. Eu queria falar uma questão que o Pedro colocou no começo que é interessante, assim. Tanto não é uma questão de só olhar para o lado estrutural, essa questão dos pontos de cultura, do Brasil emergente, como os próprios coletivos de cultura que têm uma perspectiva de empreendedorismo, e aí existiu esse debate, ainda existe esse debate, que também foi travado dentro do Passa-Palavra, que a questão do Fora do Eixo é só a ponta do iceberg, tem outras questões, outros coletivos envolvidos, mas que é o quê? Que são grupos que acabam entendendo que a cultura, na verdade, é uma grande forma de ativismo, inclusive para a manutenção integrada das coisas e para uma forma de elogio de um sobretrabalho enorme, de um severismo, de uma forma de se virar e de uma forma dos coletivos de cultura estarem sempre fazendo coisas, não importa o que elas são. Bom, isso também é luta de classes. Bom, se ele não está pensando nas coisas que ele está fazendo, ele só está fazendo coisas o tempo todo, está sempre ativado, é o jovem que não está questionando às vezes sua realidade, às vezes está até gravando vídeo, fazendo vídeos e tal, fazendo música, mas está sempre fazendo coisas, está sempre pensando, bom, o edital vai acabar, qual vai ser o próximo? As discussões de avaliação no final do ano são discussões sobre avaliações de, o edital esse ano conseguimos fazer a tesouraria lá, conseguiu tudo, então como é que vai ser o próximo edital? Então às vezes não é nem avaliação coletiva, é avaliação de como vai ser, vão conseguir se inscrever no pontinho, no pontão, 3 pontos, como é que vai ser? E, bom, de uma coisa eu tenho certeza, não era para isso que deveriam existir coletivos de cultura, não é para isso que as pessoas tinham, na primeira vontade delas, terem coletivos de cultura. E aí o que o Eduardo falou é muito interessante, porque assim, é uma questão complexa essa questão de receber recurso público. Mas mais importante ainda, que é a questão da gestão do coletivo, era para a gente ter uma autogestão, mesmo que a gente tenha, receba o recurso público, e aí está o pessoal de teatro com todas as suas disputas para colocar, tem muitos grupos que se autogerem, que não vai ter hierarquia no nosso grupo de teatro. Que é uma coisa que para nós, por exemplo, de Rádio Livre é clara, não dá para ter, não é o cara que tem voz boa que vai falar no microfone, não é a pessoa que tem vergonha que nunca vai falar. Isso é uma coisa que tem um potencial também. E assim, agora fazendo um paralelo que pode ser mais absurdo, assim, mas assim, eu acho que a questão da cultura, que está para além dos coletivos, nos movimentos sociais de cultura, ou que está para além só dos coletivos de hip hop, tanto é que você percebe que o pessoal do Sarau já está começando a discutir remoção, porque não tem jeito, não adianta só ficar fazendo poesia lá. Não adianta só, não é que não é nada, pelo contrário. Mas o hip hop e tal, aí achou que era movimento político só por ser político, descobriu que não era. Viu que o negócio é mais embaixo. Mas eu acho que o paralelo interessante é que a cultura deveria ser o canteiro de obras dos nossos desejos, dos nossos sonhos.
E esse canteiro de obras podia ser autogestionado, não precarizado. O edital, vai cortar edital, não vai cortar edital. Ele podia ser um canteiro de obras, de uma forma de experimentação muito interessante de potencial. E aí entra uma discussão, não sou especialista, pelo amor de Deus, mas que é a questão da forma e do conteúdo mesmo. Pô, não é só o conteúdo que é luta de classe, a própria forma colocada, né? Por que a gente acha tão natural a música ter, né, 3 minutos, refrão e tal? Não é só porque não aguenta ouvir uma música de 4 minutos ou 5. É porque foi uma forma disputada. Foi uma luta de classe que essa forma foi se impondo. Tanto é que uma das formas de ruptura é justamente abrir novas perspectivas, que é o que a arte faz. E o impacto que a arte tem, às vezes, é para além daquela esfera específica. Um cara olhando um quadro pode começar a olhar diferente a vida dele. Isso é de uma potência que às vezes a gente ignora, que a esquerda, de forma hegemônica, ignorou de forma bem clara, e que depois percebeu que não, que tinha muita gente envolvida. Então tem inúmeras questões que, mesmo para quem é leigo como eu, sabe que, pô, quando o Benjamin estava propondo a montagem, ele estava pensando que, ó, não é só ficar mostrando operar em fábrica e tal, o negócio ali também tem a ver com a forma. Se a gente se organizar de outra forma na nossa arte, a gente pode se organizar de outra forma na nossa vida, porque também tem a ver com a arte, com a cultura. Então acho interessante pensar nisso, que a cultura devia ser o nosso canteiro de obras, mas na verdade está virando um bom espaço de precarização, de sobretrabalho e de empreendedorismo, de jovens que se organizam para não ficarem desocupados e não se organizarem em movimentos sociais, porque isso dá problema, né? Então, aqui, não me lembro aonde aqui, mas foi aqui na minha esquerda aqui, e aqui também falou-se de disputa de espaço. Aí, porra, a gente vai e produz as coisas, como que a gente vai disputar com a Rede Globo? Né? Aí ela até brincou, não, mas e aí se a gente tomasse a Rede Globo? Né? E aí, pois é, né, gente, aí eu volto aqui a formulação que eu estou tentando construir aqui, né, que é essa coisa do papel da informação, né? Me parece, né, gente, que esses produtos culturais, eles carregam já dentro deles, né, algo de profundamente esterilizado, assim, né, que está no seguinte, está no fato de que o sujeito hoje, né, o indivíduo economicamente funcional do capitalismo contemporâneo, né, ele é solicitado a consumir cultura, assim, 100% do tempo, né. Esse capitalismo de hoje é um capitalismo profundamente cultural, né? O Jameson é um cara que trabalha, você não gosta muito dele não, mas é um cara que insiste nisso, né? Que diz, puxa, pensa na quantidade de cultura que tem em qualquer mercado livre que a gente consome hoje, né? Então a gente está falando de pessoas que vivem num mundo, né, onde normalmente significa, né, que elas são assim e o mundo pode continuar funcionando muito bem, que normalmente estão consumindo cultura a rodo, né? Então, quando a discussão sobre arte estética sobre arte, cultura e tal, entra nesse ramo da disputa por espaço, né, no fundo, me parece que o que a gente está falando sem querer é o seguinte: a gente quer substituir o espectador de novela, o espectador do discurso da direita, o espectador passivo, por um outro espectador. Enquanto que, o problema todo no que diz respeito à cultura é que se trata sempre de espectadores, sempre de gente que está preparada para ficar sentada olhando aquele negócio, olhando o discurso ali na frente deles passando. Que discurso vai ser? Hoje vai ser o do... Cara, é aquela parada, aquele fenômeno, o cara que bota um vídeo na internet, um americano bota um vídeo na internet de um suposto discurso secreto do Bin Laden. Aí os próprios americanos vão lá e entram e faz 2 milhões de hits, né? Mas e daí, assim? E aí, por causa disso, metade se converteu ao Al-Qaeda, assim, entendeu? Pois é, então, olha só, o problema é o seguinte, o problema então é que me parece que a gente está falando de pessoas que estão preparadas, né, para absorver discursos. Essa é a primeira coisa. Aí eu queria pegar, deixa eu te fazer um exemplo bem antipático agora, né, que é pegar o exemplo do vídeo. Mais ainda. Que não, gente, vocês, por favor, vocês considerem isso como enfim, compartilhamento de angústias, assim, né? Eu não gosto disso que eu tô falando, eu acho isso horroroso, mas enfim, ao mesmo tempo eu não consigo desviar os olhos dessa merda, desse balde de merda. Bin Laden, não sei não. Olha só, vamos mais antipático. Então, olha só, cara, o teatro paulista, pra mim, em geral o teatro esquerdo paulista, que eu adoro, né, é um exemplo, assim, é a quintessência disso que eu tô falando. Né? Cara, vocês pregam para os salvos. Já ouviram essa expressão, pregar para os salvos? Para convertidos. Pregar para os conversos. Vocês pregam para os conversos. Né? Bom, ponto. É isso, assim. Né? Pois é, vamos
vamos lá, quando a gente trata o objeto, é claro que a gente pode ir além disso, e aí, enfim, não quero, né, afundar a discussão aqui e dizer que acabou, né, mas quando a gente está falando, né, quando a gente pega isoladamente, tipo esse vídeo que a gente viu ontem, ou quando a gente pega isoladamente o rap do cara, ou sei lá, o funk do cara, né, que fala do... É um baião, eu acho. É um baião, né, enfim, né, pega esses produtos, né, e aí se concentra, né, alia eles, né, ou entende eles dentro dessa discussão sobre disputa de espaço, e aí se foca no conteúdo. Eu discordo completamente do que você falou, capaz do estruturalismo, mas o estruturalismo é um corretivo salutar para entender o futuro. Né, mas vamos lá, né, quando a gente pega então e considera unicamente no conteúdo, né, e aí a discussão rebate naquela história, não, a gente pode muito bem pegar a grana do governo, e aí, com jogo de cintura, a gente produz uma obra crítica. Né? Bom, meus parabéns, né? Então aí você vai botar na frente, vai passar isso na frente dos espectadores que estão prontos para consumir o produto crítico, o produto cultural crítico. Né? Nesse âmbito, essa discussão parece completamente estéril. Assim, né? Ela é completamente estéril porque a sociedade contemporânea tem um espaço para o discurso crítico muito claro. Assim, né? Olha que sorte a minha, ou a nossa talvez, né? Eu não vou precisar fazer o ataque, né, dialetizar, porque ele já colocou uma negativa enorme. Então considerem que os elogios que farei, né, para as ações que eu descreverei agora, elas já estão contrapostas pelo companheiro, então vou traçar o outro lado. Quando ela fala que não é possível a gente fazer uma arte revolucionária, né? Porque a gente está, claro, imerso nesse cotidiano conservador, mas o exercício, e aí eu vou discordar um pouquinho, porque eu concordo, mas o exercício, e aí discordando o companheiro ali também, depois eu falo da coisa de pregar para os convertidos, né? Mas o exercício, no caso dessa experiência do Dolores, mas tem mais gente fazendo esses exercícios, e aí eu concordo muito com a Ângela, é a construção de espaços de porvir. Lembrando o Pedro também fez referência a isso, ou seja, é algo que não está dado para nós, mas que nós podemos, na materialidade, concretizar algo que, por ser material, histórico, concreto, vivo, na sua contradição, seja capaz de estimular novas experiências. Isso nos está dado. E isso é a tentativa. Vai falar, um bando de louco. Não, é um bando de louco mesmo. Só que não é corintiano não, viu, Marco? Fica na sua, por favor. Tem mais diversidade aí. Então, a construção desses espaços de porvir implica o fazer junto e não o consumir, como falou o Pedro. Não é consumidor, não. Se o maluco pega a câmera lá e vai começar a fazer a narrativa sobre si mesmo, concordo, pouco importa os 30 mil, mas é significativo. Mas o mais importante é o maluco que pegou a câmera e foi fazer a narrativa da sua própria existência. E o desafio dado é que existam muitos espaços de fazer, de construção e de narrativa da tua existência com novos recursos estéticos. Para fazer o contraponto ao companheiro. Se mergulhados nessa possibilidade de construções do porvir, eu me enxergo como classe trabalhadora em luta, porque tem um processo para começar a se enxergar assim. Eu me enxergo como o maluco que mora na ocupação e que sou um sem-teto desempregado e que faço uma luta e começo a estudar também essa parada, porque tem mais gente me auxiliando para isso. Eu fatalmente vou começar a produzir novas formas estéticas, porque ela me perpassa, é uma releitura da coisa. Portanto, eu também discordo do Dudu. Porra, pegar o funk carioca é uma riqueza arrebentada, né? Arrebentada pelos preconceitos aí da classe média, sei lá de quem mais. Pegar esse ritmo e fazer o que o pastor fez genialmente, nem ouviu o cara. Que sacada, mano. Não quis dizer isso não. Não, tudo bem. Não, mesmo anarco-funk. Eu tô falando que é firmeza. Eu tô falando que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que parodiar e criar. Porque
Porque parodiar já é a criação, mas continuar nessa investida. Meu filho tem 17 anos e no Coletivo Dolores produziu um funk da democracia. Ficou todo mundo, caramba, mano, você fez isso, velho. Porque ele não é um gêniozinho, é um vagabundo de escola pública, uma escola ruim, ele é ruim no estudo, essa coisa não é nada perfeito. Mas no funk, e ele trouxe batidas né, e trouxe elaboração, até vontade de cantar um pedacinho, depois eu vou ver se eu lembro, eu canto pra vocês. Mas acho que é isso, essa paródia tem essa capacidade também. A outra coisa é lembrar o líder comunitário, né, da intervenção aí, que ele é estéreo, né, aquele discurso chato, exatamente isso que a gente queria mostrar. Não que o discurso não seja coerente, não que as lutas que esse líder alerta e chama a população para olhar não estejam acontecendo, que a luta seja necessária. Sim, é necessário, mas e a forma? Sendo que o coro é muito mais atraente, no caso do texto disparador aí. O coro é muito mais atraente. Aí eu faço referência ao texto do Marco, do pentecostalismo. Eu acho que nós temos que entender, sim, acho que ele lança uma pergunta, né, para olhar de uma maneira diferente para isso. Porque está fácil nós julgar, vamos alienar. Não! A questão é colocar corpo, ritmo, é o Trotsky, né? Incenso, né? Trabalhar os sentidos, colocar o corpo na parada. Como é que a gente se movimenta de uma maneira integral e passa a se realizar fazendo e não consumindo. E que também passa por consumir depois. Porque eu faço questão, nós estamos circulando tudo aqui entre os grupos para ver o que o outro está pensando e produzindo e tal. E aí, nesse sentido, pregar para convertidos. Mas então eu quero trazer outros exemplos. Aqui o I, companhia que o I aí, ó, Fernando estão aí. Sexta-feira ela teve que sair mais cedo. Porque foram fazer uma apresentação em Campinas. Depois você fala disso? Depois ela fala disso. Mas aí depois ela vai complementar isso. A apresentação do nosso trabalho, de um dos trabalhos que a gente mostrou no vídeo ontem, a saga do Lindo Diamante, tinha em média 300 pessoas, às vezes 400, às vezes 500. Nós não temos tanto convertido assim. E outra coisa, aí eu quero lhe dizer, esse era um grande debate, né? Porque o Coletivo Dolores não é um grupo de atores profissionais. Ele é composto por gente que tinha vontade de se expressar por meio da arte teatral e não sabia como fazer. Dentro do grupo, essa crítica. Uma companheira do Dolores Aranha, minha mãe não vai entender essa porra, no caso do Menino Diamante. Foi e adorou. Os manos dos botecos nos arredores iam e voltavam. Os camaradas que estudaram comigo em escola pública, que não tiveram a felicidade, sei lá se é tanta, de poder fazer uma faculdade privada, né, pagando, que é o ensino ruim que eu fiz, mas tanto virou encanador, o outro eletricista, foram e adoravam, e voltavam, e levavam mais gente. Estou falando de gente que não está convertida. O discurso da esquerda, da organização da classe, não está aposta. Que a problematização histórica da construção das cidades, do acúmulo do capital, colocar dessa maneira, do despejo das favelas e de erguer a favela como algo funcional, não está colocado. Isso não é convertidos. Quero lembrar que também tem convertidos. Quero lembrar que ele já fez o contraponto. Eu estou só colocando uma outra face disso tudo aí. E uma outra coisa, o esforço nosso de fazer, no caso teatro, mas lembrar que nós nos afirmamos como trabalhadores artistas. E no caso, o artista pra gente é um trabalhador. O artista vem com barra militante. E que, claro, contamos com subvenção do Estado, mas o Dolores existiu 7 anos sem nenhum dinheiro. Porque o trabalhador, e eu quero lembrar o sobretrabalho que falou Xavier, nós fazíamos isso. O nosso sobretrabalho, no caso, é igual à militância. Então nós colocamos dinheiro no nosso bolso para fazer a existência cotidiana. E isso está pautado para nós. Tentando estar preparados para quando não tiver nada, porque vai fechar a torneira. Até quando o Estado vai subvenciar a subversão. Então, pensar sobre o trabalho no perigo. Se nós queremos nos tornar profissionais do teatro para fazer teatro, aí sim é sobre trabalho. Mas se esse nosso mais trabalho aí for militância,
e tentando abarcar uma dimensão completa de estar vivo em transformação em movimento, aí sim isso está na trajetória do que nós estamos apontando. Ou seja, quero lembrar também o que a Ângela falou. Se a gente se enganar de pegar a câmera na mão, ou a ferramenta teatro, ou a ferramenta música, e isso é a transformação em si, perdemos. Como é que a gente faz uso destas coisas numa dimensão de luta amplamente alargada? E no caso nosso, das loucuras do coletivo que eu pertenço, é isso. Como é que a gente mora diferente, como é que a gente planta para comer, ou como é que se o bicho pegar, será que nós vamos ter um rango? Isso é questão para nós, porque pra gente que tem, o pessoal que tem algum consumo na classe média, vai falar, vocês são loucos, velho. Rango, qualquer um vai na feira e pega resto. Nem pensa nisso, quem pensa isso, né? Vai faltar, né? Um ovinho, um franguinho, uns legumes, não sei se vocês discordam, mas assim, nós estamos pensando nisso. E exatamente, se fecha completamente, tenta tirar aí da maneira mais barata possível, tendo como nos transportar coletivamente, está pensando nas relações pessoais também, as relações de moradia, as relações de produção, e concordo. Acho que foi o Xavier que falou, alguém falou da questão sem hierarquia interna do grupo. Sim, nós temos um jeito de funcionar, mas também não estamos negando a hierarquia. No caso de uma organização maior e mais ampla. Só para a gente poder dializar essa palavra também. Internamente temos como importante e necessário a nossa relação horizontal, sim. Mas também não vamos nos privar de uma organização mais ampla que exige em algum momento de um estouro maior, né, um processo revolucionário, em que a gente não vai receber sem orientação, desde que a gente concorde com o tipo de organização que nós vamos compor. Então pensar também a questão da hierarquia e horizontalidade com mais flexibilidade. E quero lembrar sim a questão da participação como fazedores e não como consumidores, trabalhadores artistas, produtores do seu fazer e também, aspas, consumidores dos outros que também fazem. É socializar extremamente essa produção, é trazer para o corpo a nossa luta. E eu acho que encerro por aqui e não falei tudo o que queria falar. Os pontos de cultura, eles fazem parte, ainda fazem parte, apesar da situação que eles estão agora, vou fazer uma referência daqui a pouco, a um programa maior que chama Cultura Viva. Esse programa, ele era já muito contraditório desde o início. Não é? E contraditório, estou começando um pouco pelo fim, mas contraditório em função do projeto global das forças políticas que implementaram esse programa, que era o primeiro governo Lula. Então, bom, tinha uma grande dificuldade de implementar uma política que fosse de fato diferente, uma política cultural com uma abrangência e uma ambição maior dentro das forças que compunham esse governo e aí especificamente o Ministério da Cultura. Essa é uma questão. No entanto, eu já faço a ressalva primeiro, no entanto, o programa se dispunha a fazer uma espécie, e também a gente tem que colocar sempre os condicionais, ele pretendia fazer uma espécie de inversão do modelo, do paradigma tradicional, que é levar a cultura. Ele propunha fazer uma inversão desse modelo, portanto, aproveitar a riqueza da produção cultural, sobretudo aquela das regiões periféricas ou com menos equipamentos culturais, tá? Aproveitando que existia nesses locais, que seriam os pontos de cultura. Esses lugares virariam, né, dentro desse programa, eles seriam aprovados de certa forma e ganhariam essa qualificação aí, esse título de pontos de cultura, e depois surgiram todos os outros lá, ponto, pontinho, pontão, mega ponto. Eu acho que a gente precisaria fazer também, às vezes, eu acho que no campo da cultura, quem está na esquerda e acha importante discutir a cultura, fazer o primeiro trabalho, que é inclusive um trabalho de tipologia, e a partir desse trabalho de tipologia e aprofundando a discussão. Eu li um texto recentemente que tenta fazer isso, tipologia de financiamento. Então a gente tem pelo menos 4 modelos, e isso não tem nenhum consenso sobre isso, mas eu estou organizando mais ou menos em quatro modelos possíveis de financiamento da cultura. O direto pelo Estado, em geral, bom, pode ser de várias formas, pode ser através de editais, mas pode ser através de um aporte sem passar por editais, pode ser a manutenção do teatro, do centro cultural, etc.
Tem o privado, que praticamente desapareceu no Brasil, né? Seria o segundo, quer dizer, o privado não individual, mas falando de empresas, né? Instituições, colocando dinheiro para a realização de determinada ação cultural ou artística. Tem o modelo através de renúncia fiscal, que é o X da questão atualmente, né? Porque ele é um ornitorrinco, para usar lá a metáfora, né, que o Chico de Oliveira usou em outra circunstância, mas é um ornitorrinco porque essa criação tipicamente brasileira aí, que usa dinheiro público, mas através com critérios privados, né, de transferência não só de recursos do setor público para o privado, mas também de competência. E tem um quarto modelo, e aí eu achei interessante, que a Fernanda fez. Você pode levantar, Fê? Essa camiseta aqui é de uma companhia de teatro, mas também um teatro fisicamente, né, em Berlim, que chama Volksbühne, né, a cena popular. A Volksbühne surgiu no final do século XIX e ela surgiu com assinantes. Então, esse quarto modelo aí seria uma espécie, e aí isso está ligado à autogestão. A autogestão pode acontecer também nos outros modelos, de certa forma, mas uma autogestão que já implica o autofinanciamento, né? E ela surgiu assim, ela era um teatro operário mantido pelos operários, não assinantes como a gente vê hoje nas casas, em alguns teatros europeus, ou como o Teatro Alfa tentou fazer aqui em São Paulo, né? Você compra uma assinatura durante um ano, você tem direito a 3, 4 espetáculos. Eles construíram o teatro, né, com essa cotização dos diretamente envolvidos. Deu muito problema. Tem um livro que eu acho que é pouquíssimo lido ainda, curiosamente, mesmo pela nossa companheirada, os convertidos de esquerda, que é o Teatro Político do Piscator, porque ele já avança muitos problemas que a gente vive hoje, e o livro é de 1929. A publicação do livro tem textos que vão aí de 1916, 17 até 29. E ele fala dessa experiência, inclusive, dos limites que é esse tipo de autofinanciamento, vamos chamar assim, ocasionou. No entanto, evidentemente, ele é rico em possibilidades. Né? E politicamente, é claro que ele é muito mais próximo do que a gente imagina que possa ser um funcionamento, né? Um jeito de funcionar a produção artística e cultural. Bom, falar sobre o financiamento implicaria, depois dessa breve tipologia aqui, a gente pensar os problemas desses 4 modelos aqui, pensar nessa espécie de edital dependência ou de droga-adicção do dinheiro público, né? E é um tema vastíssimo, complicadíssimo. Teve alguns comentários aqui que eu acho que são positivos. Eu não sei o nome das pessoas, eu não estava nos 2 dias anteriores, mas comentários sobre a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. No entanto, a gente tem que saber os riscos. Os riscos não são só de gestão. Acho que foi você que fez um comentário sobre que o problema é a gestão, não, o problema é o modelo de financiamento também. Então, os modelos de financiamento implicam em submissão ou em adesão a determinados princípios, né? Então, as questões são de fato muito complicadas nesse segundo conjunto de questões ligadas ao financiamento da produção artística e cultural. A questão que ele levanta, que eu acho que foi, eu não ia falar nada nesses 3 dias, mas quando você fala pregar para convertidos, aí eu queria fazer 2 coisas assim. Existe dentro de um teatro de São Paulo um teatro que prega para convertidos e teatreiros, então isso pode ser uma realidade, pode ser avaliado disso. Mas existem outros coletivos, e aí nós estamos aqui, mais Brava, Estável e outros grupos que não têm se colocado a isso. Quando você diz pregar para convertidos, aí a Iná tem, logo no começo do livro do Forge, ela coloca uma citação que
quem faz teatro sabe muito bem que os maiores beneficiários dos processos de produção das peças são seus próprios participantes. Então isso não diminui a tarefa que o teatro tem. Então, portanto, dentro disso, em grupos, sei lá, experiências de grupos são muito grandes e que a entrada e saída de pessoas é direta, esses grupos de teatro trabalham também na perspectiva de formação de quadros. Então, isso é muito importante. Então, a qualidade desse militante que vem do teatro, até chega a um ponto que, assim, o grupo que eu faço parte tem 10 anos, eu estou lá há 10 anos. Tem gente que está há 1 ano, que veio, sei lá, da favela da Brasilândia, chegou via oficina e está lá agora. E aí você vai fazendo formação de quadro, debate político, lendo, sabe, o Manifesto Comunista, você vai fazendo todas as leituras de teatro, vai fazendo essas relações. E aí você vai. Agora, a questão, se falou muito em trabalho de base ontem, e aí uma coisa que eu tenho discutido com os movimentos que a gente atua, e eu não estou falando que alguma dessas coisas tem que ser excluídas. Mas quando o teatro é chamado para participar de alguma atividade, e ele é chamado frequentemente porque dentro dos núcleos teatrais tem militantes desses movimentos. Dentro da antropofágica tem militantes orgânicos dos movimentos também, e que falam de toda a dificuldade. Vamos ter paciência, que dentro do movimento é difícil fazer um trabalho de teatro. E aí você pergunta, você tenta marcar uma reunião para perguntar assim, vocês estão chamando o teatro por quê? Assim, vocês querem fazer uma criação junto com o teatro e a base de vocês? Isso é um ponto. Isso exige tais tarefas e exige tal tempo. Então é isso que precisa. Segundo, vocês querem criar para uma demanda da base. Então a gente faz alguma coisa para apresentar para a base. Isso é uma outra coisa. Ou para os militantes, ou seja, isso depende muito de como a organização em contato que você está se organiza. Terceiro, você pergunta, ou vocês querem que a gente faça alguma coisa como isca para atrair militantes? Isso também pode ser feito. Não estou falando, não tem nenhum problema com isso. Ou vocês querem que o teatro seja o veículo de criação de uma base que nem sequer a organização tem. Porque também tem isso. A gente já chamou o Antropofágica e falou, olha, a gente está chamando vocês pelo seguinte, a gente é uma organização que é só nós 3, e a gente precisa criar uma base. E o grupo de vocês cresce muito e a gente viu que deu certo. Tem como reproduzir isso? Tem. Mas aí vamos fazer uma discussão sincera. É o mesmo preço, Thiago? Depois você dá o preço, mas é isso. É preciso agora sentar com os grupos de teatro e pensar que tipo de interação se coloca, ou uma quarta possibilidade, que é divertir junto com aquela organização no sentido brechtiano, de fazer alguma coisa que esteja pensando ali. Então, essas ações têm que ser propostas com os grupos de cultura a partir de pontos assim. É preciso ter maturidade de sentar, porque muitas vezes você chega e fala, aí você vai na reunião com o militante do grupo de teatro que fica envergonhado e que fala assim, puta, aí tem os outros pessoas, nem todo mundo num grupo de 35 pessoas é militante orgânico de uma organização. E aí senta ali e acha que vai ter um debate de cultura. E aí a organização fala assim, legal, só vou fazer o teatro, vê aí o dia, fulano tem como anotar o dia, e já rifou o debate de cultura. E aí isso é uma coisa muito difícil. E aí você faz o trabalho dentro do grupo de teatro, que todos os atores do grupo têm que ser militantes e, portanto, não basta fazer o teatro crítico, mas tem que estar presente nos debates das organizações, nos atos, nas ocupações e tudo mais. E assim, o teatro tem respondido melhor nessa participação dupla do que os militantes das organizações. Isso aí vem a outra coisa, você vai num ato chamado por, às vezes, 10, 15 organizações, e aí o pessoal chega lá, mais novo, principalmente da antropofágica, o pessoal que chega de oficina, mas tem mais gente no teatro. Aí eu falo, calma aí. Hoje que vai chegar. Que é um problema que está colocado. Então, é preciso pensar. E aí eu acho que é a forma como a gente produz, assim, a forma como esses grupos estão organizados. E aí a coisa também que se debateu muito, e nos grupos de teatro se debate muito, é a coisa da hierarquia.
dentro dos grupos a gente tem feito esse debate, é muito importante se criar mecanismos mesmo, e que a gente aprendeu com as organizações, mecanismos que garantam a participação de todas e todos. Então, a assembleia, os grupos de teatro funcionam por assembleia, você faz uma assembleia de 30, 40 pessoas que participam, fora as pessoas que acompanham o grupo, que vão pensar o tema, na próxima peça vocês podiam falar disso, e aí eu queria pular, falei de um ponto dos 3, mas tudo bem. Da experiência, e aí colocar isso como que a gente está aqui, todo mundo aqui milita, e eu acho que isso é para sair com contato, para ser feito ações. Uma das possibilidades que teve, das mais interessantes historicamente, foi a do CPC. O CPC criou o que eles chamavam de pastelaria. Então, a pastelaria, o CPC trabalhava assim, então chegava um cara e falava, eu sou do sindicato dos metalúrgicos e lá aconteceu um problema, tem peça que fale sobre isso? Tem. Na hora ele já começava a escrever, ele já começava a ensaiar, produzia aquela peça e ia para o sindicato. Aí chegava outra pessoa e falava, olha, eu sou do movimento de moradia, tal lugar lá, precisa de uma peça assim, assim, tem. E aí ia lá e fazia. Então, se criou uma verdadeira pastelaria teatral com produção dramatúrgica. A Antropofágica tem feito isso desde o ano passado, essa experiência. Então, com a USP, Passe Livre, e aí é importante que tenha junto com outras organizações essas demandas e que mais grupos montem a sua barraquinha de pastel, porque isso é fundamental para a formação tanto do grupo de teatro como para a própria atuação política que isso se propõe. Entrando muito rápido na questão de políticas públicas, essa coisa toda, se isso não acontecer, eu tenho essa... Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade no movimento da categoria é fazer que a categoria teatral entenda que o teto não é a categoria e sim a classe. Isso é difícil pra cacete. É muito difícil falar para a categoria de cultura, os trabalhadores da cultura, que o teto deles não é a cultura e sim a classe. Mas já tem uma boa parcela em anos de debates aí que a gente tem feito que tem entendido que o movimento é conjunto com a classe. Então, é preciso que esses grupos de teatro estejam próximos, sejam vistos e sejam atarefados por organizações da classe, para que isso não fique só, tá bom, você me convenceu, e agora? E tem demanda para isso. Se isso não acontecer, essa tendência crítica vai se realizar somente como expressão cênica ali, para convertidos e tudo mais. Então, é preciso pensar dentro das organizações como fazer essa ponte urgente, porque é um momento histórico onde esse debate está vivo, porque historicamente é a primeira vez que a categoria de teatro se chama como de trabalhadores da cultura, e isso é um avanço. Esse movimento de trabalhadores da cultura assim, está sumindo e minguando recentemente, não tem se encontrado, porque o limite, o teto dele, do que foi falado no primeiro dia, como categoria já está dado. Agora é conjunto com a classe. E agora veio a cena que eu acho que traduz o... A gente sabe que há muito tempo, o 1º de maio é um dia de luta dos trabalhadores, e o que aconteceu com ele é que foi criado o 1º de maio e os primeirinhos de maio dispersão, que hoje é o maior 1º de maio, da força, blá. Isso foi um processo histórico. O teatro criou o seu 1º de maio, que era dia 27 de março. Todo ano era feita ocupação, manifestação grande e tudo mais. Esse ano foi a primeira vez que tiveram 2 27 de março. Um oficial, financiado pela Secretaria de Cultura, feito só com palhaços, e outro que seria o 27 de março de luta. Então isso indica que vamos nos dividir. Eles estão usando a mesma tática que fizeram para destruir o 1º de maio com o 27 de março. Em relação a outros assuntos que permearam aí, questão de ponto de cultura e tudo mais, é um outro assunto que eu tenho debatido muito, é o que eu chamo de UPP, que é a Unidade do Palhaço Pacificador, que é o que estão fazendo, levando vários grupos e criando grupos completamente despolitizados em áreas da periferia que cumpre esse papel. Então é preciso sim que as organizações, antes de aceitarem uma apresentação e um debate só com um grupo, porque a organização é assim, chegar, tem um negócio de teatro, puta que legal, traz aí, porra, tem toda uma disciplina em ver o que entra politicamente como texto. O teatro entra qualquer porra. Aí você fala, pô, a organização aceitou qualquer coisa.
E aí você está aceitando uma UPP, que é mais uma unidade de palhaço pacificador. E isso tem acontecido direto. A gente que está na cultura sabe quem são essas figuras. Então, vamos criar um diálogo para que a gente não caia nisso. E a terceira cena, dentro desse 1º de maio, 27 de março, já em 2 versões, aconteceu a coisa mais engraçada. O teatro, na sua parte mais... Aqui a gente está falando coisa que... em problemas, organização, pós-ocupação, o ato terminava queimando o boneco do secretário de Cultura. E aí aquela raiva, queimar o boneco faz toda a referência a uma tradição de se queimar e saber. Você lembra de queimando o Bush, queimando a bandeira dos Estados Unidos. Quantas vezes a gente fez isso porque a gente não podia chegar perto e queimar realmente. No meio disso, do ato, nesse ato já pacificado e comprado, o secretário de Cultura passa, olha o boneco dele, cumprimenta as pessoas, entra no Teatro Municipal, aí a gente começa a gritar, e aí começa a falar, se ele estivesse aqui a gente faria isso, e queima o boneco. Aí você fala, ele acabou de passar e todo mundo viu. E aí quando ele entra lá, a gente fica em fúria e queima o boneco. Então, era isso. Uma das coisas que eu queria fazer um link já é que desde 2007 tem sido discutido sobre a questão da cultura livre e a inserção e o paralelo com o Ministério da Cultura, né? Desde quando o Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura e começou a ter uma mudança de gestão de fato, né? E que isso envolvia as várias organizações. Então, desde rádio livre, programadores de software livre, toda essa constelação aí de gente que vive da economia criativa ou então da indústria cultural, né? Em organizações que promovem cultura, né? Ou nesse sentido mais amplo de moda, programas, né? Jogos eletrônicos e tal. Teve esse debate, mas uma parte dessa categoria não foi incluída nesse debate, que são os grupos de teatro, que estão avançadíssimos na discussão, né? Por exemplo, a gente encontrou fora do eixo de uma forma, vocês encontraram de outra, né? Então acho que essa questão, por que a gente não se encontrou antes para discutir esses caras, né? Então acho que eu tô olhando assim de forma geral, tem não sei qual a razão, tem uma certa não separação, mas uma certa distância entre os grupos de teatro e esse pessoal que fazia rádio livre, programas software livre e tudo mais. Não sei exatamente qual é a razão, mas acho que a gente pode ir pensar em uma aproximação. Sobre, alguém colocou assim, não, a gente tem que fazer uma disputa na cultura hegemônica. Acho que a cultura hegemônica não está colocada materialmente ou de forma, um plano simbólico de disputa, né? Se a gente for ver o bem cultural mais consumido no mundo, né? Mais do que Avatar, Titanic, etc., é um jogo eletrônico chamado Call of Duty. É uma série de jogos, né? Na primeira semana de jogo ele vendeu mais de $1 bilhão, né? Na primeira semana do jogo, na estreia, né? Atualmente, acho que o recorde que ele bateu online de participantes jogando foram 7 milhões de pessoas, né? A gente vê aqui que o programa Cultura Viva, no seu ápice, e atingidos indiretamente de pessoas, atingiu 1 milhão de pessoas. Então, um jogo atingiu mais do que uma política cultural de um país inteiro, né? Isso daí é algo bem interessante de constatar, né? Então, acho que a gente não está disputando essa cultura, não tem como disputar essa cultura, né? Ela é hegemonicamente, ela está muito maior que nossas pernas, né? Não tem nem como a gente, não, vamos pegar aqui um edital, fazer. Não, isso daí, né? A escala que eles estão trabalhando é global. A gente está trabalhando no micro, no local, no bairro, né? Então, quando vem esse discurso, vamos disputar a cultura hegemônica, para mim é aquele discurso de pessoas que estão procurando, além de pegar o dinheiro do Estado, mas buscar cargos dentro do governo, né? Para um discurso de ascensão dentro da burocracia, né? E quem tem feito muito esse discurso é o Fora do Eixo.
justamente onde eles estão conseguindo que secretários de cultura, alguns postos, escrever o edital que vai acontecer para abrir para as organizações pegar ou não. Por exemplo, eles estavam fazendo uma parceria com a Vale do Rio Doce, né? Com o Instituto da Vale do Rio Doce, onde eles fariam o quê? Eles fariam um edital para a Vale, né? Eles escreveriam, a Vale repassaria dinheiro para eles pelo trabalho, e eles também fariam uma formação para a Vale aprender como articular redes e coletivos, né? Já que essa é a expertise deles. Então, eu vejo esse discurso, vamos disputar a cultura hegemônica e tal, vamos disputar. Na verdade não está em disputa, a gente já perdeu, já está claro, já perdeu o que dá para fazer, né? Para mim sempre é o que resta e é o que tem, né? A gente tem que partir dessas pequenas condições que a gente tem de fazer as coisas, né? Como o Walter Benjamin e o Bertoldo Brecht apareceram na nossa reunião, na nossa conversa aqui, na ideia de refuncionalização, eu queria só compartilhar uma ideia que está sendo desenvolvida em algumas pesquisas, que é o seguinte: aconteceu uma mudança na ênfase da cultura. Da produção e do consumo, a ênfase hoje passa para a circulação da cultura. Então, exemplos. Tendo uma Rede Globo, uma grande empresa, mas é uma só, que tem 95% da audiência, a produção ali tem um peso fundamental. Também vai ter um peso fundamental o consumo dessa produção de cultura. Tipo, Jornal Nacional transmite as greves do ABC, falando mal, falando contra. Em outro estado, alguém assiste e, mesmo que o Jornal Nacional esteja falando contra, a pessoa vai ver aquilo e vai dizer: se estão fazendo em São Paulo, a gente pode fazer aqui. Isso foi pesquisado na época, isso aconteceu. Hoje, por uma série de motivos, você tem um filme de 150 milhões de dólares que vai ser lançado, mas antes é lançado o trailer. O trailer cai no YouTube. Alguém baixa o trailer e ironiza, faz uma reedição daquele trailer ironizando. Você assiste o trailer ironizado antes de ver o filme, vai ver o filme, comenta numa rede social, ou vai comprar o filme de 150 milhões de dólares por $1 na esquina do mercadinho do DVD pirata. Onde é que está a produção da cultura aí? Onde é que está a produção do sentido? No polo da produção ou no polo da recepção? Nessa situação, você já não pode mais fazer uma distinção tão clara entre quem produz e quem consome, no sentido de naquilo que diz respeito à produção do sentido. O sentido vai se produzindo em diversos momentos, em diversas instâncias em que essa cultura vai se reproduzindo, ela vai circulando. Então a circulação ganharia, dentro dessa ideia, uma importância maior. Então, a gente estava conversando ontem de um pessoal que estava fazendo um filme há 3 anos. O filme não acaba de ficar pronto nunca. Aí ele começa com 1 hora, hoje já tem 7 horas. Aí fizeram um trailer que tem 7 minutos. Não é que ele não acaba. As crianças já quilômetros. Não é que não acaba nunca. É porque é isso. O sentido ele vai se construindo de outra maneira agora, com uma ênfase na circulação, na distribuição, no circuito. Daí para dar vários exemplos, mas não dá tempo. Então, isso é tão fundamental hoje que na internet isso já está introjetado ao nível da linguagem. A internet não é só uma ferramenta para transmitir. Existe o HTML, é uma linguagem de manejamento do hipertexto. O hipertexto, que é uma das coisas fundamentais da linguagem da internet, é uma coisa que está dizendo: olha, você vai entrar num produto e pode imediatamente pular para outro, e pular para outro, e pular para outro, numa ordem que abala a ideia de programação, que é fixa, que era fixa. Bom, eu sei que a internet já está oligopolizada, então não é só o que eu estou dizendo, mas se a cultura hoje tem uma ênfase na circulação, a ideia de refuncionalização, que foi falada agora, e a ideia de crítica imanente, que foi falada antes, ficam deslocadas. Refuncionalização é refuncionalização de alguma coisa, é refuncionalização da técnica, e é uma técnica de produção. Então, uma das tarefas que se coloca para a esquerda é aprender não só como refuncionalizar a técnica de produção, mas talvez, é uma hipótese, fundamentalmente como interferir na circulação. E, além disso, não é só como cultura, não é só cultura. Existem relações sociais
específicas que estão se criando dentro da internet. Então, eu não sabia, mas fiquei sabendo há pouco tempo, uma coisa já antiga, tem um tipo de jogo que se chama jogos de multijogadores massivos, que é isso que você falou que tem. Não é? Aí quem não conhece videogame, como eu não conheci há pouco tempo, acha que são não sei quantos milhões de pessoas que compraram e jogam na sua casa e tal. Não, elas estão jogando ao mesmo tempo. Mas o Call of Duty é online também. Tá. Então tem hoje espaços onde as pessoas estão se relacionando lá dentro. Então, só para dar um exemplo, existe hoje uma modalidade nova de trabalho precarizado dentro dos videogames. No videogame, então, você trabalha, você tem lá um personagem que está trabalhando, você está jogando e trabalhando para acumular créditos. Na China, estima-se que de 100 mil a 460 mil pessoas hoje, 460 mil pessoas trabalham 14 horas por dia ou mais dentro de um videogame, acumulando créditos para um patrão. Então vocês imaginam uma lan house com 50 pessoas, todas estão dentro do mesmo jogo, trabalhando, elas estão lá dentro do videogame, trabalhando, acumulando créditos para um patrão que depois vai se apropriar desses créditos. Não é para ganhar dinheiro. Elas vão receber menos que um salário mínimo, trabalho precarizado. Elas recebem dinheiro de um cara que está contratando dezenas de pessoas para trabalhar dentro de um videogame. E chega ao ponto de que em algumas prisões de trabalho forçado, as pessoas cavam um buraco de dia e de noite o carcereiro obriga toda a população carcerária a ficar jogando e os créditos são acumulados para os carcereiros que vão trocar isso por dinheiro. Puxando para a ligação com a estratégia e com os objetivos. Dialogando com a fala do antropofágico. Tchau. Porque a gente... Claro, isso só é possível também porque foi entrado aqui profundamente na coisa que eu mesmo não poderia fazer. Então, eu queria puxar de novo para essa ligação, porque eu acho que é um avanço nós conseguir fazer essa ligação de política e cultura e superar as caixinhas, né, o artista, esse é o militante, e também combater a igreja ou a música da indústria cultural e não enxergar a necessidade real que ela está respondendo. Mas também a gente vai fazer isso. Nós vamos contrapor o que a igreja faz com o que nós fazemos dentro de qual estratégia, para qual objetivo. Por que eu estou falando isso? Já é um avanço compreender que o incenso, a música, o encontro, o afeto, o riso, o corpo é uma necessidade, está correspondendo a uma necessidade real e tem que estar junto com a organização política. Agora eu vou trocar o incenso da igreja pelo incenso do Trotsky. Em que perspectiva? Porque eu estou pensando na evidência dos movimentos, isso está mais presente na mística, né? Um pouco no teatro, mas mais acho na mística. E eu vejo que ela tanto pode servir, se não estiver colado com uma estratégia, com um objetivo, por uma coisa riquíssima, para te aproximar, te fazer sentir as lutas do passado, te colocar dentro da classe, te puxar para um futuro, para um objetivo, para um horizonte, mexer com um sentimento, com um monte de coisa que é importantíssimo para quem quer transformar a realidade, mas ela também, já vi muito perversamente, ela funciona para ver lá a realidade, fingir uma pretensionalidade, esconder coisas, animar, travar em vez de animar, apaziguar e tal. Então, acho que temos que puxar essa discussão aqui que está acontecendo nesse vínculo com a estratégia, também alguém já falou nisso, no vínculo com a luta e com a organização, senão a gente confunde com a coisa em si aí acontecendo, e mesmo com várias coisas acontecendo, que não são um balde de bosta, são bem mais do que isso, mas mesmo assim, se elas não estão articuladas entre si em luta contra o que não permite que elas se generalizem, não tem sentido, eu acho. E o vínculo com os objetivos para nós não trocar um incenso por outro, não produzir novos espectadores e não produzir uma nova ideologia, um jeito diferente de ver lá a realidade. Uma caveira desenhada, embaixo as letras EM, de Esquadrão da Morte. Todos riram quando eu entrei. Olha aí a Miss Brasil, pariu no outro dia e já tá magra, mas tem um quadril de vaca, disse ele. E um outro falou, só pode ser uma vaca terrorista. Mostrou uma matéria do jornal com a página sobre a vaca leiteira Miss Brasil numa exposição de gado. Vagabundo. Homem que não trabalha. Vagabunda. Puta. Pistoleiro. Homem que mata pessoas. Pistoleira.
Puta. Aventureiro. Viajante, desbravador. Aventureira. Puta. Homem da vida. Homem de grande experiência. Mulher da vida. Puta. Homem público. Que ocupa um papel social importante. Mulher pública. Puta. Vadio. Que não faz nada. Vadia. Puta. Homem dado. Afável, de bom trato. Mulher dada. Puta. Atirado. Disponível, impetuoso. Atirada. Puta. Atrevido. Ousado, petulante. Atrevida. Puta. Ambicioso. Visionário, enérgico. Ambiciosa. Puta. Um qualquer. Fulano Beltrano. Uma qualquer. Puta. Puto. Nervoso, irritado. Puta.